Boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de outubro de 2019. Vamos dar início à nossa 18ª aula do módulo 1. Hoje continuaremos o total do RCPJ, o nosso curso esquematizado do Código de Normas do Paraná. Curso esquematizado do Código de Normas. O último artigo que nós vimos ontem foi o artigo 397, então hoje nós partimos do 398. Curso esquematizado, Código de Normas do Paraná. 398. Para o registro das pessoas jurídicas, o representante legal formulará a petição oficial acompanhado de 2 exemplares originais dos autos constitutivos. Nós já vimos isso ontem, Quais serão os atos que serão inscritos no RCPJ, nos termos do artigo 114 da Lei 6.015. Então, Fernanda, você tem em mãos aí a Lei 6.015. Nós vimos também, nos termos do artigo 1, 2 e 3 do 114, a Lorena, nós vimos o mnemônico, Lorena, ontem, e comparamos também as disposições específicas previstas aqui no Código de Normas do Paraná, registrar, o que no inciso 1 do 395, que corresponde ao 114, inciso 1, correto? Os contratos, os atos, os estatutos, os compromissos daquelas, ele fala, não sociedades, ele fala associações, associações sem fins econômicos, associações, como na lei fala sociedades, pias morais, religiosas, civis, religiosas, pias morais, científicas e literárias. O que é até melhor dizer mesmo associações, porque a ideia do RCPJ são as simples, então não são as sociedades, poderiam até ser as sociedades simples, mas ele usa a expressão associações, No inciso 1, 395, vai acompanhando, sem fins econômicos, organizações religiosas e das fundações. Então, reproduz o 114, inciso 1. Vamos registrar tanto as empresas individuais, as ERELIs, como as outras sociedades simples, E as ERELIs simples. Então, nós vimos também que as sociedades simples, que se contrapõem às sociedades empresárias, elas serão registradas no RCPJ. E aí, essas sociedades, elas podem adotar qualquer uma das formas previstas para as sociedades empresárias. Isso está previsto aí no nosso Código Civil, nós passamos por isso ontem. Ok. Sociedade simples e as ERELIs simples, correto? E a matrícula também, que é o parágrafo único do 114, matrícula dos jornais, dos periódicos, as oficinas impressoras, as empresas de radiodifusão e também a Globo News, as agências de notícias. Ok, vimos isso aí, os atos que são praticados. 398, então, diz que o registro, que, por exemplo, dos contratos, atos constitutivos, estatutos, compromissos, tanto dessas associações, sem fins religiosos, sem fins econômicos, organizações religiosas e fundações, exceto as fundações públicas, porque são aí as fundações autárquicas, que elas são criadas por lei, então elas não passam pelo registro, porque a própria lei confere personalidade jurídica a essas pessoas. Esse registro dessas pessoas jurídicas, então nós temos o representante legal, ele vai formular ao oficial. Então, nós temos aqui o representante legal, ele vai formular ao oficial, para o registro das pessoas jurídicas, o representante legal, ele vai formular petição ao oficial. Então, ele vai apresentar essa petição ao oficial. Então, o representante legal, ele vai peticionar ao oficial.
E ele vai peticionar. Qual o teor? Ele vai requerer em uma petição que se promova o registro. Para o registro. Uma petição para registro. O que consta nessa petição? 2 exemplares originais, acompanhados de no mínimo 2 exemplares originais dos atos constitutivos. Essa petição, ela tem 2 exemplares. Então, ela terá 2 exemplares dos atos constitutivos. A petição registro. Petição, 2 exemplares. 2 exemplares. 2 exemplares dos atos constitutivos. Ok. Então, o representante legal vai peticionar ao oficial para esse registro, né? Para o registro, ele vai peticionar ao oficial e essa petição, esse pedido, ele tem que ser acompanhado com 2 exemplares dos atos constitutivos. Fica reconhecimento de firma, caso o apresentante do requerimento seja o subscritor do requerimento devidamente identificado. Então, é o parágrafo único, a hipótese, né, em que não se exige o reconhecimento de firma. Não se exige o reconhecimento de firma. Quando? Quando quem subscreve o ato constitutivo é também o apresentante. Não é isso? Fica dispensado o reconhecimento de firma, caso o apresentante do requerimento seja o subscritor, né, do ato constitutivo, não o subscritor do requerimento, né? É melhor dizer dessa forma. Fica dispensado o reconhecimento de firma, caso o apresentante do requerimento. Então, o apresentante do requerimento é o subscritor do requerimento. Apresentante, requerimento é igual subscritor, requerimento. Parágrafo único. Parágrafo único. 399. O oficial exige, então, se quem apresenta o requerimento é a pessoa que subscreve o requerimento, não há que se falar em reconhecimento de firma. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Eu vou substituir aqui o cartucho do pincel. O oficial exigirá a apresentação dos atos constitutivos das pessoas jurídicas com a assinatura dos sócios, associados ou representante legal. Esses atos constitutivos, os atos constitutivos, 2 exemplares, 2 exemplares dos atos constitutivos, 2 exemplares dos atos constitutivos. Os 2 exemplares dos atos constitutivos. O oficial exige a apresentação dos atos constitutivos das pessoas jurídicas com assinatura. Então, nestes, nós temos que ter a assinatura de quem? Assinatura dos sócios. Ele diz sócios, associados e representantes legais. Então é isso. Representante legal. Exato. Módulo 1, aula 12. RCPJ.
Então, o representante legal, ele vai promover o registro do ato constitutivo. Com este ato constitutivo, em mãos, ele vai elaborar um requerimento. Esse requerimento ele será apresentado ao oficial. Se quem faz o pedido, o requerimento, é o próprio apresentante, nessa hipótese não há que se exigir o reconhecimento de firma no requerimento. Mas, se ele é subscrito o requerimento por uma pessoa que não um apresentante, então, quando você receber essa pessoa que se dirige ao seu ofício, você deve exigir a identificação, o reconhecimento da firma, né? O subscritor, ele faz o requerimento e ele tem a firma reconhecida. Mas se ele que fez o requerimento é o próprio apresentante, não há que se falar em reconhecimento de firma, simplesmente você confere o documento de identificação. Esse registro, né, desse ato constitutivo, para o registro desse ato constitutivo, através com este requerimento, apresentado com este requerimento, você oficial, vai exigir 2 exemplares dos atos constitutivos. E aí sim, nesses atos constitutivos, obrigatoriamente, a apresentação do ato constitutivo com assinatura de sócios, associados e representantes legais. Então, aqui ele não disse reconhecida firma, não falou nada a respeito disso, mas sim que os atos constitutivos eles devem ter as assinaturas. E o que diz, então, esse é o 399. Então, a gente vai marcar aqui o 399, parágrafo único, 398. E o que diz o parágrafo único? Nas sociedades com fins econômicos, as assinaturas deverão ser reconhecidas por verdadeiras nos instrumentos de constituição e de alteração do quadro societário. Então, nas sociedades, né, essas que tenham fins econômicos, vamos colocar aqui 399, parágrafo único. 399, parágrafo único. Então, se se tratar de sociedades com fins econômicos, qual a exigência legal? Nessas sociedades com fins econômicos, as assinaturas elas devem ser reconhecidas. Assinaturas, nós vamos ter o reconhecimento por verdadeiro, ou seja, essas assinaturas devem ter sido lançadas na presença do oficial, é o reconhecimento por verdadeira. Por verdadeira. Em quais instrumentos? Nos instrumentos de constituição ou alteração de quadros sociais. Assinaturas dos instrumentos. Quais instrumentos? Os instrumentos de constituição e de alteração. Constituição e alteração do quadro societário. Mas que engraçado, né? Porque quais que são essas sociedades com fins econômicos aqui, professor? Pois é, na verdade é o seguinte, você registra e autentica os livros obrigatórios, né, dessas sociedades. Registrar os contratos, atos, os estatutos de compromissos das associações sem fins econômicos, das organizações religiosas e das fundações. Registrar as sociedades simples e empresas individuais de responsabilidade. Eu acho que o caso específico diz respeito a quadro societário. Mas essa pergunta é muito pertinente. Porque, tá, tudo bem. Não consigo vislumbrar outra possibilidade. Porque os livros, eles são registrados e autenticados, né? Os livros das sociedades econômicas, né? Das sociedades econômicas, né? E das associações, né? Os contratos no RCPJ serão escritos. Os contratos, atos, estatutos, compromissos das civis
religiosas e pias morais. As sociedades civis que revestirem as formas estabelecidas, salvo as SAs, porque são sempre empresárias, né? Então, as sociedades com fins econômicos, mas essas são sociedades civis com fins econômicos, Lorena, não são sociedades empresárias. As com fins econômicos, a ideia é porque esse é um grande, e a gente sempre pensa, a sociedade civil ela não tem fim econômico, não é isso. O que identifica não é ter ou não ter um fim econômico, porque a sociedade simples ela tem sim uma atividade econômica, sim. Então, as sociedades com fins, mas são essas sociedades aqui, do inciso 2. Então, vamos colocar aqui, 395, inciso 2. Nas sociedades que têm por fim, são com fins econômicos, a assinatura dos instrumentos devem ser reconhecidas por verdadeira. 400, e agora uma série de pontos. O registro será promovido e o oficial lançará nas duas vias do ato constitutivo a certidão minuciosa com número de ordem, livro e folhas, dispensada a publicação no Diário Oficial. O registro será promovido. Então, o registro, nós temos o representante, o oficial e aqui, em seguida, a assinatura. Ele vai promover, vamos tentar colocar sócios associados, representantes, sócios associados, representantes legais. O oficial, então, assim que ele tenha recebido esse requerimento, ele vai promover o registro. E esse registro, ele, com esse registro, o oficial lança nas duas vias a certidão minuciosa. Então, esse registro ele vai originar uma certidão nas duas vias. E essa certidão, elas terão várias informações: número de ordem, livro e folhas. O número de ordem, livro, folhas. Ok? Então, isso é o artigo 400. Ok. 400. Vamos ver o 401. Uma das vias. Eu devia ter feito menor, mas não tem problema não. Isso aqui não tem problema, porque eu vou apagar daqui a pouco. Então, ele aqui é um passo a passo. Voltamos. O representante legal, ele vai apresentar uma petição requerendo o registro ao oficial do RCPM. Esse requerimento ele é apresentado com duas vias do ato constitutivo, correto? Essas duas vias do ato constitutivo, elas devem estar assinadas pelos sócios, associados e representantes legais. O caso do requerimento é subscrito pelo próprio apresentante, não há que se falar em reconhecimento de firma. Caso contrário, a subscrição no requerimento ela deve constar o reconhecimento de firma. Nas sociedades com fins econômicos, na hipótese de os instrumentos de constituição ou alteração, na hipótese de serem apresentados instrumentos de constituição ou de alteração do quadro societário, aqui eu cometi instrumentos de constituição ou alteração diz respeito ao quadro societário, né? Não é constituição de quadro societário, não faz sentido. Quadro societário. Então, os instrumentos, né, de constituição
Então, e bem como aqueles de alteração do quadro societário, aí, nesse caso, as assinaturas destes instrumentos, elas devem ser reconhecidas por verdadeiro. Recebendo o pedido, o requerimento, juntamente com as duas vias dos autos constitutivos, será promovido o registro. Próximo passo, será emitida uma certidão minuciosa nas duas vias. Em uma das vias, uma certidão, na outra via, a outra certidão. Número de ordem do registro, a folha em que foi promovido o registro e o livro do registro. Então, eu vou tirar uma foto e vamos continuar com o nosso passo a passo. Vamos lá. Vamos lá. Já não salvei aqui. Nós temos que ter em mente sempre esse passo a passo. Então, nós temos o representante normal. Eu vou colocar aqui o apresentante. Ele vai fazer um requerimento ao oficial. O oficial promove o registro. O registro redunda numa certidão. E a certidão, com informações na primeira via, na segunda via. Correto? Estamos continuando. Aí o nosso passo a passo. O registro será promovido e o oficial lança nas duas vias, certidão na primeira via, certidão na segunda via. Uma das vias será entregue ao apresentante. Então, uma via ao apresentante. E a segunda via receberá autuação juntamente com o requerimento e mais documentos apresentados para formar expediente. Então, a segunda via, ela será anexada, ela manterá requerimento. O nome disso é uma autuação, que o código denomina expediente, e mais documentos, mais requerimentos, mais documentos, mais requerimento, mais documentos apresentados para formar expediente. Então, é o que eles chamam de expediente. Expediente, na verdade, é uma pastinha. Expediente com folhas numeradas e rubricadas e arquivo. Então, vamos colocar aqui expediente, folhas numeradas, folhas rubricadas, e elas serão arquivadas. Então, é isso que nós temos aqui. Arquivadas. Ok. Então, vamos lá. Isso é o artigo 401.
Então, nós temos que ter em mente todas essas regras, né? É obrigação do oficial promover a conferência das informações com o documento de identidade dos diretores. 402. O que diz o 402? É obrigação do oficial promover a conferência das informações, conferir informações é um dever. Conferir informações com quem? Com documento de identidade dos diretores. DOC, identidade, diretores. Ok? 403. Daqui a pouco nós voltamos aqui para repassá-lo. Se algum dos sócios for representado por procurador, deverá o registrador exigir cópia do mandato. Então, se algum dos sócios, sócio representado, procurador, cópia do mandato. Cópia do mandato. 404. 404. Todos os documentos que se prestam a autorizar averbações futuras serão juntados ao expediente originário do registro com lavratura de certidão do ato realizado. Então, este documento, ele promoverá averbações. Essas averbações, todos os documentos que se prestam a autorizar averbações, todos os documentos que se prestam a autorizar averbações futuras, todos estes documentos que se prestam a autorizar averbações futuras, todos os documentos que se prestam a autorizar averbações futuras serão juntadas aos expedientes. Então, nós vamos ter esses documentos juntamente com os expedientes, né? Com os expedientes. E essa juntada a este expediente, que é esse que estou a tratar aqui, expedientes. Com a lavratura de certidão do ato. Lavratura, certidão do ato. 405. Arquivada separadamente do expediente original, as alterações reportar-se-ão obrigatoriamente a ele com referências recíprocas. Então, arquivada separadamente do expediente normal original, as alterações reportar-se-ão ao expediente, né? 405. Então, ele diz respeito, na hipótese de não haver esses documentos que se prestam a autorizar averbações futuras, não terem sido juntados ao expediente, arquivados. Estes documentos, eles foram arquivados separadamente ao do expediente, sempre que se promove um ato, face à emissão recíproca ao expediente. Emissões recíprocas. Emissões recíprocas. Emissões recíprocas. Vamos lá.
Então tá. Exatamente. Vamos lá. O apresentante, ele, como o nome diz, ele apresenta um requerimento com cópias do ato para o oficial que promoverá o registro. Ato contínuo é esse registro, é emitido uma certidão minuciosa com número de ordem do registro, folhas onde foi lavrado o registro e livro, sendo a primeira, ela se junta à primeira via, volta para o apresentante. A segunda via, mais requerimento e mais documentos, elas vão formar uma pastinha e essa pastinha recebe o nome de expediente. As folhas são numeradas e rubricadas, mantêm-se arquivadas. Documentos de identidade são obrigações a serem cumpridas, não obrigações, são deveres a serem cumpridos pelos oficiais. Conferir a identidade, as informações com os documentos de identidade dos diretores, se o sócio for representado pelo procurador, sempre ter em mãos o mandato que autoriza a atuação, né, do mandatário. Os documentos, né, que autorizam averbações futuras, eles serão juntados a estes expedientes, né, e sempre lavrando certidão desse ato. Mas, se porventura esses documentos forem separadamente arquivados ao expediente, os atos de averbação, eles devem ser sempre feitos com a remissão recíproca nos expedientes. Correto? O 406 diz respeito a sócio estrangeiro no país. Sócio estrangeiro, prova da residência, prova de permanência legal. Sócio estrangeiro, permanência, sócio estrangeiro, permanência legal. Estrangeiro, permanência legal. Permanência legal. Então vamos lá. 407. Das pessoas jurídicas associadas à sociedade levada a registro, indicar-se-ão os dados do assento no órgão competente, anexando-se certidão autorizada e cópia dos atos constitutivos e suas alterações. 408, vamos lá. O 408. Das pessoas jurídicas associadas à sociedade que for levada a registro, indicar-se-ão os dados do assento no órgão competente. Então é isso. Vamos voltando aqui. Vamos tirar uma foto para nós termos espaço no quadro e vamos fazer o nosso esquema. Artigo 407. Nós temos uma sociedade. E essa, das pessoas jurídicas associadas à sociedade levada a registro, indicar-se-ão os dados do assento no órgão competente. Das pessoas jurídicas associadas à sociedade. Nós temos uma sociedade, essa sociedade é levada a registro. É levada a registro.
Associado a essa sociedade, nós temos pessoas jurídicas. Das pessoas jurídicas associadas às sociedades, levada a registro, indicar-se-ão os dados do assento no órgão competente. Indicar-se-ão os dados do assento no órgão competente. Das pessoas jurídicas associadas à sociedade levada a registro, indicar-se-ão os dados do assento no órgão competente. Não faz sentido isso. Consegue decifrar esse artigo, Lorena? Professor, não consigo, e na prática, eu conversando com a moça lá aqui do registro, ela também é uma confusão só lá, porque tem um monte de coisas que eu entendo que nem era para estar lá, que está, sabe? A gente não consegue, mas tem que aprender, digamos assim, decorar isso aqui, eu acho, professor. Entendeu? Desculpa, ele dizia, mas para não complicar. Porque não, é porque não temos resposta para tudo. Eu sempre falo isso para o Renato. As pessoas jurídicas associadas à sociedade levada a registro, indicar-se-ão os dados do assento no órgão competente da pessoa jurídica. Então, vamos colocar aqui dados do assento. Vamos interpretar, né? No órgão competente. No órgão competente. No órgão competente. Então, da sociedade, das pessoas jurídicas associadas à sociedade levada a registro, dessas pessoas jurídicas associadas à sociedade levada a registro, deverão ser os dados do assento da pessoa jurídica, os dados do assento no órgão, não é só da pessoa jurídica, né? No órgão competente, né? Mas anexando certidão atualizada e cópia dos atos constitutivos e alterações. Certidão atualizada e cópia dos atos constitutivos. Certidão atualizada e cópia dos atos constitutivos. Ok. 408. Para a verbação de alterações contratuais ou estatutárias, exigir-se-á requerimento apresentado pelo representante legal da sociedade, acompanhado de fotocópia autenticada do CNPJ, documentos comprobatórios das alterações e cópia da ata ou alteração contratual. Então, nós temos um apresentante ao oficial, e ele vai promover requerimento, para que se promova averbações. Correto? Para que se promova averbações. Então, vamos lá. 408. Para a averbação de alterações contratuais, averbações de alterações, averbação de alterações. Então, o apresentante, o oficial, irá promover
o pedido, na verdade. O oficial promove as averbações. O requerimento. Exigir-se-á requerimento apresentado pelo representante legal da sociedade, requerimento pelo representante, mas não só esse requerimento, cópia, fotocópia autenticada do CNPJ. Isso é estranho, porque o cartão CNPJ, você imprime ele no código. Ele tem documentos comprobatórios das alterações. Também desnecessário, porque eu penso que o único documento é a ata ou a alteração contratual. Exato. Entende? Mas, na verdade, ele sabe... No caso, é o que ele fala. Cópia da ata e alteração. Cópia da ata, que é o que basta. Então é isso. Então vamos lá. Então, para a averbação das alterações contratuais ou estatutárias, exigir-se-á requerimento apresentado pelo representante, fotocópia autenticada do CNPJ, documentos comprobatórios das alterações, cópia da ata ou alteração contratual, com assinatura em todas as folhas. Assinatura em todas as folhas. A cópia, né? Assinatura. Todas as folhas. Ok. Então, 408. E agora o parágrafo único. Para a averbação de ata de eleição, posse ou substituição de administradores, é necessário constar a qualificação completa dos eleitos. Então, nós podemos colocar aqui o parágrafo único, que é a averbação de atas. Averbação de que? Atas, eleição, posse, substituição. Averbação das atas de eleição, posse, substituição de administradores, é necessário constar a qualificação completa dos eleitos. Ok. Vamos aqui. Mais. O apresentante, ele vai requerer ao oficial averbações das alterações contratuais e estatutárias. Esse requerimento ele deve ser apresentado pelo representante legal, mas ainda cópia do CNPJ autenticado, não faz sentido, documentos comprobatórios das alterações, cópia da ata e da alteração contratual. Na verdade, é o que basta, com assinatura em todas as folhas. E se for a averbação de atas de eleição, posse ou substituição, qualificação completa dos eleitos. Simples assim. Então, vamos fazer um intervalo aqui de 8 minutos e a gente já volta para dar uma continuidade. É, 409. As modificações do contrato social que visem alterar as matérias do 997 do Código Civil. E quais são essas matérias? Então, vamos lá. As matérias do artigo 997 do Código Civil. As matérias do 997 do Código Civil.
As matérias são as seguintes, se o senhor quiser, eu leio. Lê, por favor, Lô, vamos participar. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais, e afirma ou denominação, nacionalidade e sede dos sócios e jurídicas. Denominação, objeto, sede e prazo da sociedade. Capital da sociedade expressa uma moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. A cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la. As prestações a que se obriga o sócio cuja contribuição consiste em serviços. As pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade e seus poderes e atribuições. A participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. Se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Então, nós estamos aqui tratando da sociedade personificada. Essa primeira sociedade personificada é a sociedade simples, é aquela sociedade, portanto, não empresarial. Ela, mediante contrato escrito, particular ou público, 997, sociedade simples, contrato escrito, contrato. É sempre escrito. Contrato escrito, sociedade simples. Contrato escrito, instrumento particular ou público, como ela se constitui, a sociedade simples, que ela não é empresarial. Cláusulas dos contratantes e cláusulas legais. Então, cláusulas dos contratantes, cláusulas legais, né? E quais seriam essas cláusulas legais? Nós vamos fazer aqui só o principal de cada uma delas. Vamos lá. Inciso 1. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais, e afirmam a denominação, nacionalidade, sede dos sócios. Então, simplesmente, qualificação dos sócios. O que eu quero aqui é qualificação dos sócios. Cláusulas estipuladas e cláusulas legais. 2. Denominação, objeto, sede, prazo. Nós já vimos isso. Denominação. É só pensar naquele quadro que nós temos. Denominação, objeto, a sede, prazo de duração. Inciso 3. Capital da sociedade. Capital, o capital da sociedade. O capital da sociedade, expressa em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. A cota de cada sócio e o modo de realizá-la. Cota do sócio, modo de realizá-la. Modo de realizá-la. Cota do sócio. As prestações a que se obriga o sócio. As prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consiste em serviço, portanto, na sociedade simples, isso é sempre perguntado. As contribuições podem ser em serviços, as prestações a que se obriga o sócio, prestações dos sócios. Sexta, as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade e seus poderes e atribuições, então, são qualificação dos administradores. Qualificação dos administradores.
Poderes. Poderes, atribuições. Poderes, atribuições. E sétimo, participação nos lucros e perdas. Participação, lucros, perdas. E oitavo, se os sócios respondem ou não, como os sócios respondem pelas obrigações, respondem os sócios. Pelas obrigações. Como respondem os sócios pelas obrigações. Então, essas matérias, vamos voltar aqui agora para o nosso... É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado, contrário ao disposto no instrumento. As modificações do contrato que visem alterar as matérias indicadas no artigo 99 deverão ser averbadas no livro A, observando-se o disposto no artigo 999. O que diz o 999? As modificações do contrato social que tem por objeto matéria indicada no 997 dependem do consentimento de todos os sócios. Esse 999, esse 997, ele se liga ao 999. Então, vamos colocar aqui consentimento as modificações que tenham por objeto dependem do consentimento de todos os sócios. Modificação no contrato social dessas matérias, todos os sócios. Todos os sócios. Então, nós vamos colocar essa aqui, modificação dessas matérias, consentimento de todos os sócios. As demais podem ser decididas por maioria absoluta, se o contrato não determinar deliberação unânime. Outras. Esse artigo é extremamente importante para qualquer prova que nós vamos fazer. Outras. Maioria absoluta. Indicado depende do consentimento dos sócios. As demais podem ser decididas por maioria absoluta. Maioria absoluta dos sócios. As demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos. Maioria absoluta. Se o contrato, maioria absoluta. Salvo deliberação unânime, né? Salvo deliberação unânime. E o mais interessante é o seguinte, nós temos que, obrigatoriamente, isso aqui, vamos ter que pensar o mnemônico, porque as questões de prova, Lô e Fê, a Fernanda não ficar, né? Eu chamo a Lô de Lô e a Fernanda é a Fernanda Bragança. Senhora Fernanda Bragança. Não pode ficar com ciúmes. Não, nós somos muito amigas para ter ciúmes uma da outra, né? A gente nunca teve, nós nem brigamos ainda. Nem vamos brigar. Nem vamos. Ó, a sociedade simples, então, ela vai ser constituída com um contrato escrito, pode ser um instrumento particular ou um instrumento público. Contrato escrito particular ou contrato escrito público? Não, contrato escrito ficou estranho isso. Na verdade, é a sociedade mediante contrato escrito particular ou contrato público. É assim que está, porque está entre vírgulas, né? Então, do jeito que eu coloquei, isso é em absoluta consonância com o caput do artigo, né, 997. Qualificação dos sócios, denominação de objeto 7, prazo, capital, cota do sócio, modo de realizá-la, prestação
prestações dos sócios, qualificação dos administradores, pessoas naturais, PM, né? PM, poder de atribuições, participação nos lucros e perdas, como respondem os sócios pelas obrigações. Como respondem os sócios. As modificações no contrato social que tenham por objeto estas matérias, sempre por consentimento unânime de todos os sócios. No consentimento unânime de todos os sócios é redundante. Consentimento de todos os sócios. Consentimento de todos os sócios. Consentimento essas matérias, consentimento todos sócios. E as outras matérias, maioria absoluta. Isso sempre cai nas provas. E o que esse artigo 409 ele nos revela? Que essas modificações que visem alterar as matérias do 997, averbadas no livro A. 409. Essas modificações vão ser averbadas no livro. Quantas folhas tem o livro A, Lorena? 300. E quais são, na 6.015, os atos que serão escritos no livro A? Só me fala o artigo e o inciso. O artigo é 144 da... 114. 114 da 6.015, que fala do atos, contratos... Você poderia falar para a Fernanda? Não poderia, professor, porque não lembro. Mas atos, contratos, estatutos, eu tenho que ver aquele mnemônico que eu vou gravar continua, hoje. Você está indo bem. Continua, se permita. Se permite errar, inclusive. Compromissos. De qual cidade? Das sociedades civis, uva, ive, o crucifixo, pias morais, e as revistas debaixo da pia. Científica e literária, exatamente. Mas não é a cidade Passo Fundo, é a cidade Fundo Passo, porque são fundações e depois associações. Tá, mas sabe o que é? Ontem nós fizemos a aula e hoje de manhã eu fui trabalhar. Então, hoje, agora, depois da nossa aula, que eu vou ver aquela matéria. Tá bom. Mas tá ótimo. Vamos continuar, então. Vamos continuar aí com a com os nossos artigos. Então, 409. Não é tão simples assim. Não é, né? Porque se nós quisermos, de fato, estudar um conteúdo deste, só com muitas horas, muita tranquilidade, não tem como. Porque nós não estamos fazendo uma revisão, uma mera revisão. Nós na verdade, estamos detalhando cada um dos artigos, como de fato temos que fazê-lo, né? Só assim. Só porque a gente tem que aprender esse conteúdo, correto? Só assim. As modificações, então, deste contrato social, que tenham por matérias as elencadas, né, por objeto, as matérias elencadas no 997 do Código Civil, sempre averbadas no livro A, de 300 folhas, inciso 1, inciso 2, 114, o livro A. Obedecendo o que diz o 997, consentimento de todos, né? Consentimento de todos. Outras matérias, maioria absoluta. Atos que não se enquadrem nas hipóteses do caput desse registro devem ser consignados registrados no livro B do RTD, observado o disposto no artigo 459. Registrados no livro B. Então, outras
Então, nós vamos colocar aqui registros, livro, uma outra questão específica. Por quê? Nos termos da 6.015, o que era específico do livro B? Não era o 114, parágrafo único? Porque o ato e o estatuto dos partidos políticos, eles não são praticados específicos nos ofícios, né, das cidades, mas sim em Brasília. A que se presta o livro B? Para aquela matrícula dos jornais periódicos, né, das oficinas impressoras, das empresas de radiodifusão e de difusão de notícias. Só que, nos termos do parágrafo único do artigo 409, neste livro B deverão ser consignados ou registrados aqueles atos, né, aquelas alterações que não são alterações de contrato social pertinente a estas matérias do artigo 997. Portanto, nós temos que ter em mente que o 997, o 999, ele nos traz uma divisão importante. Ele traz uma divisão em relação ao quórum de alteração, que impacta, e conteúdo também, né? Que impacta o ato que você pratica no seu RCPJ. Isso é mais avançado que o Código Civil. Vai mais além que o Código Civil. O Código Civil vai dizer o seguinte: olha, as alterações elas podem ser de determinadas matérias. Se forem essas matérias previstas no 997, sempre consentimento de todos, unanimidade. Se for de outras matérias, sempre maioria absoluta, a não ser que no contrato social esteja disposto, né, a deliberação unânime. Mas não só isso. O Código de Normas vem dizendo: o que for modificação do contrato social, das matérias do 997, a verba no livro A. As que não forem, registro no livro B. Consigna-se o livro B. Professor, eu preciso fazer uma observação. No livro B do RTD, ele está falando. Ah, pois é, no livro B do RTD, olha só, é verdade. Obrigado, viu, Lô? É o livro B do RTD, nossa, que erro. E pega a gente, né? Mas eu fiquei tão preocupado no livro B, e por isso que eu tô falando, que coisa estranha. Pois aquilo era... eu também fiquei pensando nisso agora. No RTD, é o livro B do RTD. Vamos lá para o livro B do RTD. Uhum. Nós temos o protocolo, né? Nós temos aqui as atribuições, nós temos o livro B, que é o registro integral. O livro C, registro resumido. O livro D, indicador pessoal. É o livro B do RTD. Nossa. Os artigos, né? Observado 459. 459, que diz o seguinte: é vedado o registro de ato emanado da sociedade no livro B, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 409 deste Código, ainda que facultativamente, quando a sociedade não estiver regularmente registrada no livro A do Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Ótimo, correto. Está sempre obedecendo a obrigatoriedade de a sociedade estar registrada no livro A. Uhum. Perfeito. Exatamente. Então, o registrador. Ok, vamos adiante. Isso, obrigado, Lô. Então, o registrador deve observar o disposto no artigo 1000 do Código Civil para registro de sucursal, filial ou agência, na circunscrição de outro ofício do RCPJ, ficando obrigado a exigir a comprovação da inscrição originária e proceder às averbações necessárias. Vamos adiante. O registrador. Vamos tirar uma foto aqui. Mas isso aqui nos deu uma visão melhor, não é? Fica melhor dessa forma, não, Lô? Sim, sim, fica assim. Então, continuando.
Vamos para o 410. Ô, Lô, lê para a gente, por gentileza, as disposições do artigo 1000 do Código Civil. 1000. A sociedade simples que instituir sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro registro civil de pessoas jurídicas, neste deverá também inscrevê-la com a prova da inscrição originária. Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição de sucursal, filial ou agência deverá ser averbada no registro civil da respectiva sede. Exatamente. Então, é isso. O registrador observa o artigo 1000, correto? O artigo 1000, ele diz respeito à sucursal, filial, né, que é registrada em outra sede, a sociedade que instituir sucursal, filial ou agência na circunscrição deve inscrevê-la. Não é melhor, não é bem correto dizer registro, mas inscrever, mas às vezes essas palavras são utilizadas como sinônimas. Então, com a prova da inscrição originária. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma determinada pessoa jurídica e essa pessoa jurídica, ela inscreveu-se no RCPJ a cuja circunscrição pertença ao RCPJ. Ela instituiu sucursal, filial, agência. E o que ocorre nessa hipótese? Inscreve-se no respectivo RCPJ a cuja circunscrição se insere. Inscreve-se no RCPJ. Vamos interpretar o artigo 1000. Artigo 1000 do Código Civil. A sociedade simples, porque estamos a tratar de sociedades simples, né? A sociedade simples, aqui são sociedades simples. Sociedades simples. A sociedade simples, artigo 1000. A sociedade simples que instituir sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro RCPJ, circunscrição do RCPJ B. Aqui é circunscrição do RCPJ A. A sociedade simples que esteja inserida na circunscrição do RCPJ A inscreve-se no RCPJ A. Instituiu sucursal, filial ou agência. Inscreve-se no RCPJ B, correto? A sociedade simples que instituir sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro RCPJ, neste outro RCPJ, deverá inscrever-las. Com o quê? Com a prova da inscrição originária. Prova da inscrição originária. E agora, o que diz o nosso artigo 410? O registrador deve observar o disposto no artigo 1000 do Código Civil para registro da sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro ofício, ficando obrigado a exigir a comprovação da inscrição originária e proceder às averbações necessárias.
Por quê? O que diz o parágrafo único do artigo 1000? Em qualquer caso, a Constituição deve ser averbada no RCPJ da respectiva sede. Averbação no RCPJ-A da inscrição das sucursais, filiais, agências no RCPJ-B. Então é sempre assim, sempre nós temos que fazer os nossos esquemas. Prova, inscrição originária. Vamos lá? Sociedade simples inscreve-se no RCPJ a cuja circunscrição pertença. Circunscrição do RCPJ inscreve-se no RCPJ-A. Institui sucursal, filial ou agência. Essas sucursais, filiais e agências inscrever-se-ão no RCPJ a cuja circunscrição pertençam. Agora é a circunscrição do RCPJ-B. Portanto, RCPJ-B. Portanto, inscrevem-se no RCPJ-B. E essa inscrição no RCPJ-B far-se-á com a prova da inscrição no RCPJ-A. Você deve exigir. E ato contínuo, o RCPJ-A averba a inscrição dessas sucursais, filiais e agências ocorridas no RCPJ-B. Ocorridas no RCPJ, ocorridas em B. Ocorridas no RCPJ-B. Não é isso? Vamos lá? Ficou claro agora, correto? São muitas informações. Então é isso. O registrador deve observar o disposto no artigo 1000 para o registro da sucursal filial, ou seja, você vai exigir a prova da inscrição originária no RCPJ-A. Ficando obrigado a exigir a comprovação da inscrição e proceder às averbações necessárias. As averbações necessárias são feitas pelo RCPJ-A. Enquanto o oficial do RCPJ-B exige a inscrição originária, vai promover também averbações eventualmente. O de B, averbação, ele é responsável pelas averbações da instituição. É isso que nós temos. Explicando cada um dos artigos. (410) 411. O requerimento do cancelamento do registro da pessoa jurídica será instruído com cópia da certidão de dissolução ou de extrato social. Artigo 411, fácil. Artigo 411. Artigo 411. O que diz o artigo 411? Requerimento do cancelamento do registro. Então, nós temos um requerimento. Esse requerimento, ele terá um objeto, cancelamento do registro. E para que ele seja apresentado, é imprescindível haver instruído cópia
da certidão de dissolução. Cópia da certidão da dissolução. Cópia da certidão da dissolução. Ou distrato social. Cópia da certidão de dissolução. Ou distrato social. Então é isso. 411. 412. O que vem agora a dizer o 412? 412. Nos instrumentos de distrato, além da declaração da importância repartida entre os sócios, a referência à pessoa ou pessoas a assumirem o ativo e o passivo da empresa, indicar-se-ão os motivos da dissolução, o responsável pela guarda e documentos, dos livros e documentos pelo prazo legal e o nome do liquidante. Então, nós temos um requerimento de uma pessoa, de um requerente, vamos colocar aqui requerente, ao oficial. Qual é o teor desse requerimento? O teor deste requerimento, o pedido, o objeto, é o cancelamento do registro. E o que deve constar este requerimento? Como deve ser instruído? Então, vamos colocar aqui o objeto cancelamento do registro. E ele deve ser instruído com o quê? Instruído com cópia da certidão, tanto de dissolução quanto do distrato social. O que deve constar obrigatoriamente, e é esse o papel dos oficiais, eles devem constar várias informações nos termos do artigo 412. Declaração da importância repartida entre os sócios. Importância repartida. Sócios. Importância repartida sócios. A referência pessoa que assumirão o ativo, que assumirão o passivo. Motivos da dissolução. Motivos da dissolução. Responsável pelos livros e documentos. Livros, guarda, né? E documentos. E ainda, por fim, o nome do liquidante. Liquidante. Então, vocês devem ver a importância repartida, a declaração da importância repartida aos sócios. Então, é isso. Declaração, importância repartida, sócios. Então, vamos lá. O requerente apresenta um requerimento ao oficial em que se pede, em que se formula o cancelamento do registro. Esse requerimento deve obrigatoriamente ser instruído com cópia da certidão, tanto de dissolução quanto do distrato social. O distrato social deverá trazer a declaração da importância repartida pelos sócios, quem é a pessoa ou as pessoas que ficarão responsáveis pelos ativos a assumirem o ativo ou passivo, os motivos da dissolução,
quem será os responsáveis pela guarda dos livros e documentos e o nome do liquidante. E é dever do liquidante averbar e publicar ata, sentença ou instrumento de dissolução. Então, o liquidante, nos termos do 413, ele terá alguns deveres. Dever de publicar, averbar e publicar, averbar e publicar, averbar e publicar ata, sentença ou instrumento de dissolução. Ata, sentença, instrumento, dissolução. Ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade. Quando da apresentação do ato constitutivo de pessoa jurídica de fins não econômicos, deverão ser juntadas as atas de fundação e de eleição, posse da primeira diretoria, sempre devidamente qualificada e com mandato fixado, não se permitindo mandato ou cargo vitalício. Então, ato constitutivo de pessoa jurídica com fins não econômicos. 14. Ato constitutivo de pessoa jurídica, fins não econômicos. O que eu devo instruir? O ato constitutivo, juntadas atas de fundação, ata de fundação. Então, isso é o que vocês têm que sempre conferir. A ata de fundação, a ata de eleição e posse da primeira diretoria, ata, eleição e posse, primeira diretoria. Você sempre está ali no RCPJ, Lô? Vocês... Porque RCPN, RCPJ e RTD. Né, junto. Então, eu sempre vou pegar uma certidão, outra. Então, eu conheço a dona. Então... Vocês sempre conversam? Sempre não, mas quando eu vou lá, sempre estou fazendo uma pergunta ou outra. E, na verdade, eu acho que a metade das coisas estão registradas meio erradas lá, sabe? Mas você está me falando que aí é RCPN junto com os outros dois? Sim. Ela acumula? Ela acumula os 3. Olha só. Uhum. Quando a apresentação, então, do ato constitutivo de pessoa jurídica de fins não econômicos, deverão ser juntadas as atas de fundação, ata de eleição e posse da primeira diretoria, e a diretoria sempre qualificada e mandato fixo, qualificada, mandato fixo, qualificado e mandato, não se permitindo mandato vitalício, né? E aqui vou colocar vitalício e vou colocar um xizinho. Nós já estamos encerrando, vamos só terminar mais o artigo 415. 415. Então, quando nós colocamos essa forma no quadro, parece que fica até mais rápido a leitura. Tenho essa impressão. O requerente apresenta um requerimento ao oficial com determinado conteúdo, que é o cancelamento. Esse requerimento ele é instruído obrigatoriamente com a cópia de certidão da dissolução e do distrato social, constando, na hipótese do distrato social, a declaração da importância que repartida ao sócio, a pessoa que vai ser titularizar o ativo e o passivo, motivos da dissolução, responsável pelos livros, documentos e o liquidante, o nome do liquidante. Dever do liquidante, averba e publica, ata, sentença, instrumento de dissolução. E se nós estivermos a tratar de ato constitutivo
de pessoa jurídica de fins não econômicos. Nessa hipótese, sempre deve, quando da apresentação do ato constitutivo de pessoa jurídica de fins não econômicos, sempre juntadas a ata de fundação e a ata de eleição e posse da primeira diretoria, essa diretoria qualificada, os nomes, e também o mandato fixo e mandato vitalício, e sem prazo, cargo vitalício, não é vedado, não é permitido. Agora, esse 415 é ótimo. Por quê? Nós vamos fazer eles juntos. Vamos fazer o 415 e o 416. Estamos aqui já para terminar a nossa aula, mas a gente vai fazer em consonância com o artigo 50, lá no início do Código Civil. 53, 54 e 46. Ótimo. Eu vou tirar uma foto. E agora é uma brincadeira, na verdade, mas é legal. É legal. Estudar é tempo, né? Precisa de tempo para estudar. Outro dia alguém publicou aí, falando assim da gente ver a besteira, uma pessoa que tinha filhos e ela era juíza e depois ela passou no concurso em São Paulo. A pessoa era tão atribulada, ela tinha tantas funções, e eu fiquei surpreendido da moça, como ela conseguiu fazer isso. E ela explicando que ela estudava assim, nas horas vagas. Como assim? Que horas vagas são essas? Não é interessante? Eu não tenho hora vaga e nem tenho tudo isso, né? Será que a pessoa lê e já decora tudo e não precisa sequer pensar naquilo que leu? Será que é assim que funciona? Pois é, eu acho que tem um pouco disso, sabe? Tem, não? Vamos lá. O artigo 415, ele remete ao artigo... Ô, Fernanda, você está por aí? A Fernanda desligou a câmera. Não, tô sim. E aí, quer participar, dizer alguma coisa? Não, vamos lá. Tô seguindo agora, tô seguindo no Código Civil. Tá ótimo. Então vamos fazer aqui, vamos dividir esse quadro em duas partes, e aí eu vou parar por aqui, porque aí na próxima nós vamos voltar, né, de onde nós paramos aqui. Agora é tranquilo. 415, ele vai tratar do registro das sociedades e fundações, consistirá na inserção pelo agente delegado no livro do número de ordem, data da apresentação, número da distribuição, o registro e da espécie com as seguintes indicações. Então, o que é o registro? O registro de quê? Das sociedades e das fundações. É o 46 e o 54 que o senhor vai fazer? Vou fazê-los aqui juntos. O 415, registro das sociedades e fundações, inserção no livro, então você vai inserir no livro o quê? O número de ordem, no livro, né? No livro, o número de ordem, a data do protocolo, da apresentação, ainda, data da apresentação, número da distribuição ou registro, e ainda espécie do ato constitutivo. Espécie do ato. Então, se perguntarem para vocês, Lorena, o registro das sociedades
O registro, ele consiste na inserção no livro, o registro das sociedades e das fundações. Este é o artigo 415. O que é o registro no SPJ? Bem, o registro das sociedades e das fundações consiste na inserção em livro do número de ordem, da data da apresentação, do número da distribuição ao registro e da espécie de auto. O registro das sociedades e fundações consistirá na inserção pelo agente delegado no livro do número de ordem, data de apresentação, número da distribuição ao registro e da espécie, com as seguintes indicações. Mais indicações. E agora, as indicações, elas vão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muda um pouco, em comparação ao artigo 46. Indicações, então, eu vou ter tanto as do 415, quanto... Não, indicações. Eu vou colocar as indicações. Aí eu vou fazer o seguinte: 415 e 46 do Código Civil. 415, que é o Código de Normas. E vou puxar uma setinha, que é o 46 do Código Civil. Ótimo. O registro consiste na inserção em livro do número de ordem, data de apresentação, número da distribuição do registro e da espécie do ato. Número, distribuição e registro da espécie do ato, com as indicações. Então vamos lá ver quais são as indicações. O denominação fundo social, patrimônio, quando houver fins e sede da associação ou fundação, com endereço, bem como tempo de sua duração. Vocês se lembram daquele primeiro mnemônico do inciso 1, que eu fazia a denominação, que era uma plaquinha? Eu vou tentar reproduzir aqui. A plaquinha é a denominação. E aqui nós tínhamos uma casinha que era a sede. A denominação, e aqui era a sede. Aqui em cima eu tinha uma ampulheta. Nessa ampulheta eu colocava um palito e uma nota. Se lembram disso? Eu enrolei uma nota no palito e colocava na ampulheta. É boboca, eu sei, mas funciona. Me perguntaram isso lá na prova oral e eu me lembrei disso. Então, a gente pode usar um mnemônico boboca. Então, nós temos aqui a denominação e a denominação anota a finalidade. Ok. Vamos lá. Vamos lá com as indicações. Denominação, eu vou marcar aqui com a caneta. Denominação. Fundo social é o patrimônio, é a nota. Fins e sede, endereço, tempo é a ampulheta. A sede é o endereço, correto? A sede é o endereço. Então, o registro será feito com a inserção, o registro das sociedades e das fundações será feito o registro das sociedades e das fundações, será feito o registro das sociedades e das fundações, será feito com a inserção em livro dessas informações e com as indicações. As indicações que reproduzem no artigo 46 do Código Civil. Denominação, sede, fundo, finalidade, tempo. 2, porque isso é a pergunta da prova. É a pergunta da prova. 2.
Modelo de administração e representação da sociedade, ativa e passivamente judicial. Ele está aqui reproduzindo, na verdade, o disposto na Lei 6.015. Mas é bom nós termos... reproduzindo 120. 120. Então, é bom nós termos, porque o 120 e o 46, eles são como se fossem, assim, irmãos siameses. Então, vou colocar aqui 120 na 6.015. Mas vamos fazer daquela outra, seguindo pelo 46, com o mnemônico do 46. Ele fala, no sexto, o nome dos fundadores, dos instituidores, dos membros da diretoria e do apresentante dos exemplares, com indicação nacionalidade, estado civil, profissão e residência de cada um deles, além do nome e residência do apresentante dos exemplares. Então, fundadores e instituidores, lá no artigo 46 ele fala fundadores e diretores. Mas fundadores ou instituidores, eles são sinônimos. Membros da diretoria, diretores. Então, vocês se lembram que nós tínhamos umas pessoinhas aqui? Um eram os diretores e os outros eram os fundadores e os instituidores. Então, nós temos os fundadores, instituidores, e nós temos os diretores, a diretoria. E o que ele pede? Nome dos fundadores ou instituidores, dos membros da diretoria, com nacionalidade, estado civil, profissão e residência. É qualificação. Qualificação dos fundadores e dos diretores. E também nós não podemos deixar de ter residência do apresentante dos exemplares e dos apresentantes, aqueles que são as pessoas que apresentam os atos constitutivos em 2 dias, lembram disso, né? E dos apresentantes. O que ele especificamente? Nome e residência. Qualificação também. Qualificação também. Nome, mas aqui é uma qualificação resumida. Então, nós temos fundadores, instituidores, diretores e apresentantes. Qualificação. Tudo bem. Qualificação. O modo como se administra e representa a sociedade. E aí, nós estávamos, né? O que deve constar no meu registro, no meu livro, com a inserção no meu livro, o registro da minha sociedade, das minhas sociedades e das minhas fundações. As seguintes indicações. Então, eu tenho uma sede, e em cima tem um nome, que é a denominação, e no alto assim, tem uma ampulheta com um palito enrolado de uma nota enrolada de um palito, e ele está caindo na ampulheta. Na frente, eu tenho algumas pessoas, e essas pessoas são os instituidores, os fundadores e os diretores. Mas também não vamos esquecer que temos o apresentante. E eles estão do lado externo e eles eles se dirigem a um domo. E neste domo eu tenho um administrador. E esse administrador, ele tem um sanduíche de presunto. Não é isso? É isso mesmo. Tem que ter calma, mas funciona. Um sanduíche de presunto. Então é isso. Então, esse é o administrador. É muito fácil. A gente consegue pensar nisso. Aqui tem que ser o Buda. Não pode pensar em mais nada. Mas tem que ser aquela mente fotográfica.
Vocês assistiram uma trilogia que eu vou recomendar a vocês, que é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. É porque esse filme tem um filme que é o filme original europeu, é sueco. Essa trilogia é uma trilogia escrita por um escritor sueco, ou dinamarquês, agora não me recordo. O primeiro livro é O Homem que Não Amava as Mulheres. Vocês já assistiram esses filmes? Depois nós temos a Rainha, a Menina que Brincava com Fósforos, e o segundo é a Rainha do Palácio das Correntes de Ar. É uma história mais ou menos assim, é uma trilogia, mas esse filme é incrível, esses 3 filmes. Mas o ideal é assistir a trilogia sueca, porque Hollywood fez o primeiro filme, O Homem que não amava as mulheres. A menina que brincava ou não brincava? Brincava com fogo. É porque em Portugal é a menina que brincava com fósforos. Mas no Brasil é a menina que brincava com fogo. O terceiro, qual que é o nome? O Homem que Não Amava as Mulheres, a Menina que Brincava com Fogo, e o terceiro filme é a Rainha acorrentada no Palácio de Ar. Eu não me lembro o nome desse filme, é o terceiro série, mas esses filmes são fantásticos. E a personagem principal desse filme é uma hacker, é uma mulher. Ela tem uma história incrível, ela é genial, ela é gênio mesmo, e ela é hacker. E quando ela entra no local, pode ser uma biblioteca, pode ser um arquivo público, pode ser uma cafeteria, ela é capaz de identificar todos os elementos que tem naquele ambiente. É incrível. E ela vai participar de uma investigação, e o investigador, ele coloca no quadro, num quadro enorme, toda uma árvore genealógica, né? Eu adoro a árvore genealógica, né, Lorena? Com todas aquelas pessoas que possivelmente estão envolvidas num assassinato de uma neta do maior industrial sueco, e o maior industrial sueco contrata esse detetive para promover e ele descobre essa hacker, eles têm um encontro, a história é muito inteligente, e quando ela entra na sala, ele pergunta para ela: você não quer observar o trabalho que ele ficou assim, semanas fazendo, colocando os nomes, ligação? Ele falou assim: não, eu já sei todas as relações, eu já sei o nome de todos e sei todas as relações entre todos, porque eu tenho uma mente fotográfica. Eu achei isso o maior barato. Eu fiquei fã dessa. Essa é muito melhor do que qualquer James Bond que vocês possam imaginar. Essa hacker. Então, se ela viesse assistir essa aula, ela ia bater o olho aqui, ela ia pensar nessa história. Ela ia ver um prédio, ia ver uma sede, ela ia ver uma ampulheta, na frente ela ia ver 2 pessoas, e do lado dessa sede elas iam ver um domo, onde tinha um administrador com um presunto. Óbvio, né? Que numa proporção bem menos sofisticada que a capacidade dela, né? Então é isso. E do lado desse administrador tinha um gato. Vocês se lembram desse gato? Tinha um gato, mas ele é um gato, não é um gato, ele é um gato de verdade. Ele é um gato daquela gelatina que a gente ganha no avião, né? É um gato da gelatina do avião. Ele é um gato mastigável. A gente não ganha aquelas gelatininhas. É um gato mastigável. É isso mesmo? E esse domo, ele tem uma membrana. Isso tudo faz sentido. Uma membrana. E essa membrana aqui, no final, ela tem um meteoro. É louco isso, mas isso é verdade. Mas funcionou. Então, vamos lá. O modo como se administra e representa a sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Se o ato constitutivo, mas aí não é só um ato, é um trator e é o compromisso, é reformável no tocante à administração e procedimentos para alteração. Se é reformável, aí você vai colocar
reformável a administração e ainda procedimento para alteração. Mas você primeiro faz o seguinte, guarda alguns elementos só. E com a repetição, você já vai começar a colorir, ou então a ter mais elementos, né? E, por fim, a gente precisa de inserir aqui um advogado. Acima de todos, um advogado. Eu acho que o advogado é tão aviltado. Aonde está o advogado? Onde a gente pode... Administrador. Podemos colocar aqui o advogado. O advogado. É porque na 46 não tem advogado. Esse resume muito. Então, vamos lá. Eu tenho a sede, eu tenho a administração, eu tenho a sede, eu tenho a denominação, eu tenho o fundo, eu tenho a finalidade, eu tenho a nota, eu tenho os instituidores, os fundadores qualificados e os apresentantes com uma qualificação reduzida. Eu tenho o domo, o modo como se administra e representa, o modo como se administra e representa a sociedade, ativa passivamente, judicial e extrajudicialmente, se os atos constitutivos, compromissos, os contratos são reformáveis, mastigável, reformável, no tocante à administração, e de que modo, né, a administração, e se os membros, a membrana, se os membros respondem solidariamente ou não, subsidiariamente pelas obrigações, subsidiariamente não respondem ou se respondem subsidiariamente. Será que seria isso? Respondem subsidiariamente ou não respondem pelas condições. E o meteoro é a extinção da pessoa jurídica e destino do patrimônio. Destino do patrimônio. Isso aqui é divertido, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Então, nós temos essas indicações. Esses artigos são muito importantes, porque nós temos aqui, nós temos a 6.015 e nós temos o artigo 46. E esse aí é super perguntado em todas as provas. Fernanda, você consegue reproduzir? Professor, não vou arriscar, não. Eu tenho vergonha. E você, Lô, você quer pensar e falando comigo? Tem que tirar o mute. Professor, só uma dúvida aí. O advogado, ele está nas normas? É isso? O advogado está na norma, não está no artigo 46, nem na 6.015. Sim. Não, professor, deixa eu dar uma estudadinha daí, deixa eu me relembrar isso direito, tá? Tá. Você vai pensar, então, num prédio. Lô, começa pelo seguinte. Você vai pensar num prédio. Faz o seguinte, pensa num prédio, pensa que em frente a esse prédio há algumas pessoas e do lado desse prédio tem um domo e desse domo tem 3 figuras. Tem o advogado, tem o gato e tem o administrador. Você tem que pensar nisso. Uhum. Isso é fácil. Se eu pergunto, Lorena, quem está perante a sede? Você vai falar, olha, são os instituidores, os fundadores, os diretores e o apresentante. Você já tá. Mas você pode falar algumas pessoas. E o que tem do lado do sede? Tem um domo. E debaixo desse domo, nós temos 3 figuras. Nós temos um administrador, aí você depois refina. O administrador ele está com um presunto. Ótimo. E nós temos o gato mastigável e nós temos o advogado. O domo ele é coberto por uma membrana e na ponta desse domo nós temos um meteoro e 2 pontos destino. Você vai falando assim, de uma forma mais genérica. Depois você vai trazendo outros elementos aí para ajudar na sua decoreba. Tá. Correto? Então, isso é muito fácil. Nós já sabemos isso. Então, vamos terminar por hoje e vamos fazer aí
o artigo 400, a partir do artigo 406, na nossa próxima aula. Então, vamos lá. Eu vou tirar uma foto e vou lhes enviar. Lô, quer dizer alguma coisa? Não, professor. Foi Tudo bem? tudo bem, tudo Fernanda? ótimo. Aham. Tudo certinho, professor. Muito obrigado, então, pela presença de vocês. Então, Eu aí que nós vamos nos agradeço. encontrar. Aí, o senhor vai dar amanhã? Eu tenho que ministrar, vou parar a gravação